Salve, salve pessoal! No próximo domingo, como todo mundo deve saber, é o Dia das Mães. Mas esse ano, com a maior parte das pessoas respeitando o isolamento social imposto pelo novo coronavírus, o Dia das Mães tende a ser bem diferente. Poucos de nós vão poder encontrar pessoalmente as mães para dar aquele abraço, aquele beijo. A maior parte das pessoas só deve conseguir desejar Feliz Dia das Mães pelo celular ou pelo computador, e poucos devem sair de casa para comprar aquele tradicional presente. Por outro lado, essa pode ser também uma boa oportunidade para a gente colocar nossa criatividade para trabalhar. Como praticamente todo o comércio está fechado e a gente tem passado tanto tempo em casa, por que não dessa vez tentar fazer você mesmo o seu presente de Dia das Mães? Na verdade, muitas vezes a gente se esquece que o que importa nessas datas especiais são a lembrança, o carinho, o afeto, e não necessariamente ter que comprar algum presente. De fato, todos nós confundimos frequentemente essas datas somente como uma experiência de consumo, o que é muito limitador e faz a gente esquecer o verdadeiro valor dessas celebrações. Aqui na nossa oficina de gambiologia, a gente tenta sempre incentivar para você entender a sua casa como um laboratório de invenção, como um terreno fértil para você poder criar coisas e, por que não, também presentes. E todos nós acabamos guardando produtos que a gente usa muito pouco. Por exemplo, essas luzinhas de Natal. A gente compra, utiliza praticamente só uma vez por ano, chega no Natal seguinte, você já não sabe mais se tem mesmo aquele produto, você se esquece, ou você não sabe onde foi parar, e acaba indo lá em uma loja comprando a mesma coisa de novo. E ainda tem gente que tem mania de guardar coisas das mais curiosas sem saber por quê. Eu mesmo tenho o hábito de acumular bandeja de isopor. É porque eu fico impressionado com a quantidade de produtos que vem nessa embalagem. E confesso que fico mesmo em dúvida se mesmo os serviços de coleta seletiva de lixo reciclado conseguem dar o destino correto para tanto isopor. E no fundo eu também acho que eu guardo essas bandejas acreditando que algum dia eu vou poder fazer alguma coisa interessante com elas, algum projeto gambiológico. E não é que dessa vez aconteceu exatamente isso. Bem, nesse episódio então, nós vamos criar o presente de Dia das Mães utilizando esses dois materiais, as luzinhas pisca-pisca de Natal e bandejas de isopor. Nós vamos elaborar um varal que vai funcionar como um display luminoso, onde você vai poder customizar a palavra que você queira. Eu achei que o projeto ficou muito fofo. Além disso, a gente faz um sanduíche com as duas bandejas de isopor, que fica assim, bem fofinho também. Então eu decidi batizar o projeto de Varal Fofo de LEDs. E aí? Bora lá inventar? Os materiais que você vai precisar são um pisca-pisca para árvore de Natal, de preferência de LED, alguma tinta que funcione com isopor. Eu sugiro acrílica, tinta spray, ou preferencialmente essa tinta que eu só conheci agora, que é para artesanato, se chama PVA. Bandejas de isopor, a quantidade vai depender da palavra que você vai escrever. Preferencialmente vão ser 2 para cada letra. Abraçadeiras plásticas, também chamadas de Hellerman ou enforca-gato. Se você não tiver, você pode substituir por arame ou mesmo esses lacres de embalagem de pão. Um pedaço de papelão pequeno, mais ou menos 10 a 15 centímetros, uma caneta marcador para CD e fita isolante. Desta vez vamos usar poucas ferramentas, somente a cola quente, mas vamos usar bastante, então sugiro que você tenha os bastões extra, tesoura e um palitinho de bambu desses para churrasco. Vamos então à nossa montagem. Primeira coisa é definir qual palavra você quer escrever. Eu vou escrever mãe. As letras vão ser desenhadas em uma grid de 5 colunas e 7 linhas.
Você começa marcando o centro de um papel e traça as colunas e linhas. Não precisa ser muito perfeito, é só uma referência. Temos aqui 5 colunas e 7 linhas. Nos encontros dessas linhas é que nós vamos desenhar os pixels que vão formar nossas letras. Então, para começar, eu vou desenhar um M. Eu vou desenhar aqui os pontos formando um M de forma que seja possível dar uma leitura boa. Eu vou usar como referência uma fonte de computador, essas letras que a gente instala, chamada LED Dot Matrix Display. Ela pode ser baixada gratuitamente. Eu coloquei aqui na tela um mapa de caracteres dessa fonte, que você pode usar também como referência. É só pausar o vídeo que você pode ver como se desenha cada letra que você vai precisar. Então eu vou fazer essa matriz para cada caractere do texto que eu quero escrever. No meu caso vai ser o A, um E, e como eu sei que tenho 100 LEDs, dá também para desenhar 2 coraçõezinhos, um antes da palavra e um depois. Esses eu vou desenhar da minha cabeça mesmo. Ops, errei aqui. Acho que vai ficar fofo. Aí estão os 5 caracteres que eu vou desenhar. O próximo passo é a gente contar quantos LEDs nós vamos precisar para o texto. Começando aqui pelo meu coração, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós sempre vamos colocar 2 LEDs a mais para cada letra. Depois eu explico por quê. Então para o coração vão ser 12. Vamos contar de todas as letras. O E são 19 mais 2, 21. O A são 21 mais 2, 23. O M, 17, ou seja, 19. E o outro coração que também são 12. Tá aí quanto que cada letra vai precisar. Nós vamos somar para saber quantos LEDs no total vão ser necessários. 87 no meu caso. Nós vamos deixar um LED a mais entre cada letra. Como eu tenho 5 caracteres, nós vamos utilizar mais 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, ao invés de 87 vão ser 91. Como o meu jogo de pisca-pisca é de 100 LEDs, isso significa que ainda vão sobrar 9. Eu vou tentar centralizar esses 9, deixando a metade deles no início e a metade deles no final. Ou seja, 5 e 4. Antes da primeira letra vão 5, depois da última letra vão 4. Aqui os 4 entre as letras e os LEDs que vão formar os nossos caracteres. Cada letra vai ser desenhada em uma bandeja de isopor. Nós vamos separar 5 bandejas, mais ou menos com o mesmo tamanho, mas as bandejas originais não são muito bonitas. Eu sugiro que você pinte elas usando sua criatividade, como eu fiz. Agora com o papelão nós vamos fazer uma matriz que vai servir de referência para o desenho das letras. Vamos cortar o papelão com o tamanho do fundo da caixa. Ele tem que encaixar na parte interna de todas as bandejas. E nós vamos reproduzir mais uma vez aquela matriz de 5 por 7 que você utilizou para desenhar as letras. Eu vou fazer as linhas e colunas com a distância de 1,5 cm entre cada uma. Vamos pegar o palito de bambu e fazer furos nos encontros das linhas, ou seja, nos pixels das nossas letras. Os 35 furos vão servir de gabarito para o desenho das letras. Agora nós vamos reproduzir os desenhos das letras usando o gabarito como referência e desenhando os pontos com a caneta. É bom tentar manter o papelão bem centralizado na bandeja. Eu vou fazer isso com todos os caracteres da minha palavra. Uma coisa para se ficar atento é que algumas letras têm que ser desenhadas ao contrário, espelhadas, porque a gente está fazendo a marcação na parte interna da bandeja, mas a leitura vai ser por fora. Por exemplo, o E, o R, o F e o Z. Olha só como vai ficar. Seguindo aqui o último coração. Agora nós vamos furar as bandejas nos pontos, usando mais uma vez o nosso espetinho de bambu. Isso tem que ser feito com a mão leve e bastante cuidado para não quebrar o isopor, que é um material muito macio e frágil. Vamos fazer todos os furos necessários em todas as letras. Nos furos nós vamos instalar os LEDs.
Olha só como fica. Antes disso, é importante fazer um teste completo no pisca-pisca, porque se alguma luz estiver queimada, pode atrapalhar a leitura da nossa palavra. Vou colocar o pisca-pisca no modo em que todos os LEDs estão acesos constantemente, e de cara já identifiquei um queimado aqui, esse segundo. Eu vou eliminar ele marcando com fita isolante. Agora uma dica que vai ajudar depois: se você tiver algum material em que você possa enrolar o seu pisca-pisca, faça isso. Só fique atento para começar a enrolar a partir da tomada e do controle, porque isso vai facilitar depois. Beleza. Agora vamos começar a instalação dos LEDs. De cara eu vou saltar os 5 que lá no início eu calculei que iriam sobrar. Então o LED número 6 vai ser instalado aqui no primeiro pixel do coração. Vamos colar com cola quente e segurar com o dedo, esperando secar. Esse trabalho vai exigir uma grande paciência, porque é importante que os LEDs fiquem o mais verticais possível e a cola demora um pouquinho a secar. Então o ideal é você fazer ou de 1 em 1 ou de 2 em 2. Você pode começar colocando só um pouco de cola quente em cada para manter eles nas posições corretas e depois completar com o resto de cola. O importante é que eles fiquem bem firmes. Então nós vamos instalar ponto a ponto na ordem que os LEDs estão no pisca-pisca. Você lembra que lá no início a gente deixou 2 LEDs a mais para cada letra? Então, o que acontece é que muitas vezes a distância do último LED é muito curta e a gente precisa de um espaço mínimo entre cada letra. Não só porque vai ficar uma estética melhor, mas porque também a gente está deixando um LED entre cada 2 caracteres. Então o macete é eliminar também o último LED que está dentro de cada caixa. Você esconde ele com fita isolante e cola próximo à borda. Assim você vai deixar um comprimento suficiente de fio para a nossa composição ficar bem harmônica. Olha só como fica a parte interna da bandeja no final. Eu sugiro que você faça um teste ligando o pisca-pisca após concluir cada letra. Tá perfeito. Vamos então deixar um LED entre a primeira e a segunda letra e já começar a instalação das luzes na letra M. Vamos fazer da mesma forma que antes, colando de 2 em 2 e testar quando terminar a segunda letra. Ótimo! Tá aí o nosso M. Aqui aconteceu a mesma coisa que antes, o fio ficou um pouco curto, então vou eliminar um LED usando a fita isolante e colar aqui em cima, próximo à borda. Agora eu vou colar no ar. Observem que eu fiz um til. Mais uma letra concluída e o teste feito. Desta vez eu precisei de eliminar o primeiro LED do E, porque o fio ficou curto. Colei os 18 pixels do E e mais um teste bem sucedido. Todos acenderam. E da mesma forma eu fiz aqui no meu coração do final. Ele eu precisei de esconder 2. Um último teste para concluir que está tudo acendendo perfeitamente. Agora nós vamos esconder a parte de trás para proteger o nosso circuito eletrônico e dar um acabamento melhor. O ideal é que as bandejas tenham o mesmo tamanho da parte da frente. Nós vamos fazer agora 2 furos na parte de trás, nessa posição diagonal superior aqui. Bastante cuidado para não quebrar o isopor, e com a tesoura vamos fazer 2 picotes em direção aos 2 furos. Com cuidado para não quebrar o isopor, por aqui nós vamos passar os fios e fixar o pisca-pisca nos isopores. Passa os 2 fios até chegarem nos furos e vamos abrir essa parte traseira para colar novamente os picotes. Aqui também vai exigir bastante paciência, pois o ideal é segurar mantendo o picote fechado. Cuidado com o excesso de cola para não derreter tudo. Agora podemos fechar e prender a parte da frente e a parte de trás utilizando o material que você tiver. Eu vou usar o Hellerman, que eu acho muito prático, e ainda tem uns coloridos aqui que vão deixar esse lacre elegante. Vamos fechar em cima, fazendo 2 furos, passa a abraçadeira dessa forma e fecha do outro lado para lacrar. Como eu disse no início, você pode usar também arame ou qualquer outro material, até mesmo a cola. Coloquei uma abraçadeira em cima e uma embaixo, cortei a rebarba e assim vai ficar a nossa letra pronta. Fica parecendo um pouco uma embalagem de comida ou mesmo uma tecla de teclado de computador.
Vamos repetir a operação no segundo, fazendo os 2 furos, os 2 picotes e passando os fios com bastante cuidado para depois colar a parte interna, fixando o picote e o fio no isopor e fechando em cima e embaixo, utilizando nossos lacres. E vamos repetir esse processo até chegar na última letra. E finalmente, depois do último caractere, o nosso projeto está concluído. Olha que beleza! Fala que não ficou fofo demais. Eu vou instalar nessa grade da minha oficina. Eu vou deixar guardado aqui até o domingo que vem, quando eu vou presentear minha mãe com essa gambiologia que eu mesmo fiz. Acho que ela vai gostar.